Boa tarde. Apresentando aqui o nosso trabalho de avaliação de qualidade de software da disciplina de segurança e auditoria de sistemas. E a gente utilizou aí, né, o Spotify. O propósito da avaliação, né, é realizar uma avaliação de qualidade do Spotify conforme as normas ISO IEC 14598 e ISO IEC 25010. A gente vai avaliar o Spotify analisando seus pontos fortes e as áreas que podem ser aprimoradas com base, né, das qualidades definidas pela métrica ISO 25010. Então, como eu disse que a gente vai avaliar o Spotify é um produto aí, um aplicativo, um serviço de streaming digital, né, que é para reprodução de música, de podcasts, né, e as principais funcionalidades dele: reprodução de música, podcast, criar playlist, recomendação automática de música, né, sincronização entre dispositivos que a gente tem, dispositivos mobile e até os dispositivos desktop, né, que tem a versão web do Spotify, e a integração com as redes sociais. Falando um pouco sobre o modelo ISO IEC 25010, a gente tem aí 8 características principais: adequação funcional, eficiência de performance, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade. Cada uma dessas subcaracterísticas possui métricas, né, que permitem uma avaliação estruturada do software. Foram criadas 31 métricas distribuídas entre essas 8 características, né? E elas vão analisar cada respectivo aspecto, né? E cada integrante do grupo ficou responsável por desenvolver essas métricas, né, para a gente aplicar futuramente em testes. A gente colocou alguns pesos, até porque a gente não tem acesso ao código do Spotify. A gente precisa analisar algumas coisas com um maior peso, né, que é o que a gente consegue avaliar melhor, que é a usabilidade, adequação funcional, confiabilidade, eficiência de performance. São as 4 categorias que a gente conseguiu avaliar melhor nesse trabalho. Já a segurança, compatibilidade, manutenibilidade e portabilidade a gente não conseguiu avaliar de forma completa. Esses são os critérios de julgamento, né, de avaliação. De 0 a 40 pontos, reprovado. De 41 a 80 pontos é necessário uma revisão, né, é funcional, mas precisa de melhorias. De 41 a 100 pontos, aprovado, atende satisfatoriamente para o que o software propõe, né? E o nosso objetivo é identificar se o Spotify atinge esse nível de qualidade. Então, como eu disse, a gente elaborou, né, as 31 métricas e cada avaliador atribuiu notas de 0 a 10. Apresentando os resultados, a gente fez uma média, cada um fez, atribuiu notas, né, e a gente fez uma média, né, e como eu disse, as métricas relacionadas à manutenibilidade e portabilidade foram avaliadas de forma rasa, né, porque a gente não tem acesso completo ao software. Então, os nossos resultados aí, a gente tem as melhores métricas foram adequação funcional, compatibilidade, usabilidade e segurança. E a gente tem a menor, a eficiência de performance, que a gente vai explicar futuramente aí, um pouco para frente, nos slides da frente, e melhor também no relatório. Adequação funcional, a gente teve métricas em percentual de sucesso ao localizar músicas populares, né, em busca, reprodução contínua de faixas, né, sem interrupção, criação de playlists e sincronizações em multidispositivos, ou seja, estou usando o celular, aí vou usar no web, tá ok? Tá sincronizado? E o Spotify apresentou uma integridade funcional assim, excelente, né? Todas as tarefas principais foram sensacionais, tá? Existiram raros erros de sincronização, mas foi sensacional. O Spotify, aí ele está quase perfeito. Ele não atingiu o nível máximo por causa dessa questão desses erros de sincronização. E em algumas vezes a reprodução sem interrupção deram alguns problemas, né? Parou sozinho, né? Até com relação a utilizando o serviço web, né? Não foi muito mais no aplicativo, foi mais no serviço web. Em performance a gente teve algumas métricas citadas, né? O tempo de inicialização, que seria a medição do intervalo entre o clique play e o início da música. Tempo de troca de faixa, então
trocando de música, qual que é o tempo de latência, né? Consumo de bateria e consumo de memória. Consumo de bateria e memória a gente utilizou, claro, nos aplicativos, nos dispositivos móveis, né, que são os que usam essa questão. Consumo de memória a gente não tem no desktop, né? No computador, no web, mas é isso, essas duas métricas foram focadas em dispositivos móveis, que é basicamente onde o Spotify é mais utilizado, né? E manteve um bom desempenho, mas a gente teve algumas certas umas lentidões a carregar músicas e faixas em conexões instáveis. Então, por exemplo, estou usando 4G, troquei para o Wi-Fi, ou até estou com um Wi-Fi muito longe, né? Isso também, por estar longe, né, não é um erro do software em si, mas a questão, a gente fez uns testes de velocidade e estava pegando uma velocidade ok para o uso do aplicativo. Isso não é um problema do aplicativo, a distância, tá? Do dispositivo móvel para o Wi-Fi. Isso não é um problema do aplicativo, isso é um problema da pessoa que está utilizando. Mas, quando você tem uma troca ali, quando você está longe do roteador e o Android ele desliga automaticamente a conexão com a rede, e isso é um problema, porque ele muda para o 4G automaticamente. Então, tem alguns aplicativos que fazem, assim, por exemplo, o YouTube, ele faz essa conexão instantânea. Então a gente não corta o vídeo, mas aqui a gente teve esse problema. E o maior problema de todos foi um consumo alto de memória e CPU, quando o aplicativo está aberto em segundo plano no Android, tá? Geralmente com um outro aplicativo que utiliza bastante recurso também, ou está baixando alguma coisa. Então o limite de banda do Spotify aí, ele é bem alto, né? E às vezes a gente está baixando uma música nem de tanta alta qualidade assim, às vezes ele está utilizando mais do que o necessário, mas isso é uma coisa que teria que ser avaliada com o código. Incompatibilidade. A gente teve aí excelente também, né? O Spotify não teve problema com nenhum navegador, antivírus, né? Ou alguma coisa desse tipo, óbvio, né? Na interoperabilidade, o Spotify apresentou excelente desempenho, né? Ele integra com o Discord, Instagram, alto-falantes inteligentes ou até fones, né? Bluetooth. E suporta múltiplos sistemas operacionais, até por ser web, né? Então, ele vai rodar aí bem tranquilo. A gente tem um aplicativo para Windows e iOS, tá? A gente fez alguns testes sim, mas como eu disse, os maiores testes foram utilizados no Android e no iOS. Nos aplicativos móveis. A gente fez esses testes aí repetidos, né, no Windows, iOS e web para verificar essa interoperabilidade. Falar sobre um pouquinho dos resultados obtidos de usabilidade e duas métricas de confiabilidade. Então foram definidas algumas tarefas, né, dentro do aplicativo. A gente focou naquelas principais, que é criar e excluir playlist, reproduzir músicas e podcasts. Passando por outras tarefas também, testar modo offline, uso do aplicativo modo leitor de tela, como de voz, forçar erros, observar a estabilidade durante uma semana. Ou foi até mais, né? Durante um mês, eu acho. E passando agora para as métricas, a gente vê que tem algumas que tem porcentagem, outras em minutos, outras de 0 a 10. Como é que funcionou? A gente tentou usar uma regra que melhor representasse essa métrica. Então, se a gente olha ali para a capacidade de aprendizagem, o que a gente fez? A gente deu as tarefas para os usuários, que é os integrantes do grupo, e eles iam lá e tentavam fazer as 4 principais tarefas e marcava o tempo. Então, somando o tempo de cada um ali e dividindo pelo número de integrantes, a gente chegou em 3 minutos, que é um resultado bom. A gente ia colocar abaixo de 5, é um resultado muito bom. Acima de 5 ali teria que fazer alguma coisa, ter alguma modificação. Da operabilidade, como a maioria ali está em porcentagem, o que a gente fez? Aí a gente pega, no caso da operabilidade, foi o número de tarefas concluídas com sucesso e o número dividido pelo número de tarefas que foram passadas. Depois multiplicado por 100 para chegar na porcentagem. Então, a gente vê ali que todos que estão relacionados à porcentagem, a maioria ali está acima de 90%, baseado sempre nessa regra, né, da quantidade do que foi concluído,
dividido pelo número de tarefas que foram passadas ali para ele. Depois multiplicava por 100. E passando ali para baixo também, na maturidade, na parte de confiabilidade, a gente usou o seguinte: a gente pegou o número de falhas por hora. Então, o aplicativo foi testado por várias horas, somando as horas de todos os integrantes, né? E aí você pega o número de erros, dividido por esse número de horas que o aplicativo foi usado, a gente chegou nesse resultado de 0,05, que é um resultado muito bom, praticamente zero ali, né, a taxa de falhas, né? E a disponibilidade também foi muito alta, que foi um número que o aplicativo ficou disponível pelo tempo que ele foi observado. Então ele ficou praticamente o tempo todo ali sendo disponível, né? Ficando disponível. E se a gente para aqui para ver, a gente vê que a acessibilidade foi o único que ficou ali abaixo de 90%. Aí entra esse leitor de tela e comando de voz que a gente usou para poder testar. É uma ferramenta muito boa, é muito bom, só de o aplicativo ter essa ferramenta já é muito bom, mas na prática ele não funcionou muito bem. Então você pega uma pessoa deficiente que não consegue enxergar e ela vai usar esse leitor de tela, né, ou comando de voz ali, na prática ela não foi muito bem usada, então por isso que diminuiu um pouco a nota assim da acessibilidade. E olhando também, né, de forma fui pesquisar, né, uma acessibilidade, como é que o mundo, né, vê, né, e pesquisando eu vi que a acessibilidade do Spotify também não é muito boa, porque o menu ele é muito complexo, tem muita informação. Então, para as pessoas, um menu com muita informação fica difícil para ela aprender ali, né? Então, às vezes, um aplicativo para beirar a perfeição é difícil, porque para ele ser um aplicativo completo, ele tem que ter muitas informações. Mas muitas informações, às vezes, muito complexo para o usuário. Então, o aplicativo hoje em dia, para beirar a perfeição, é bem difícil, né? Então, tentar agradar a maioria dos usuários é bem difícil. As nossas métricas de segurança, né, a gente pensou pelo lado, né, principalmente pelo fato da gente não ter acesso ao código-fonte, né, então a gente pensou em algumas maneiras mais simples, né, de checar, de avaliar a segurança do Spotify. Então nós definimos algumas tarefas no app, né, que foram tentar acessar playlists privadas, né, dos usuários, como confidencialidade, para avaliar a confidencialidade, editar playlists offline e depois sincronizar, que para testar a integridade, tentar login com a senha errada, né, para testar a autenticidade, e verificar dispositivos conectados e o histórico para testar a rastreabilidade, né. E aí, né, visto que são métricas bem simples, né, a nossa forma de avaliar foi pela porcentagem de erros, né, ou seja, por exemplo, né, para tentar o login com uma senha errada, né, a gente tentava várias vezes, né, acho que foram 25 vezes, tentar o login com a senha errada e bem simples, né? Mas claramente o Spotify não deixaria, né? O login com uma senha errada, então ele tirou 10, né? Se você conseguisse logar com a senha errada, seria um erro, né? E aí a gente colocaria na nota, né? E as notas finais foram 10 em confidencialidade, 9 em integridade, 10 em autenticidade e 9 em rastreabilidade. Como a gente não tem acesso ao código-fonte do Spotify para avaliar a manutenibilidade, a gente levou em consideração informações públicas disponíveis na web. A reusabilidade foi avaliada como 8, porque os códigos base do web player e da aplicação desktop do Spotify são unificados no mesmo monorepo, possibilitando o reuso de componentes, o que acelera o desenvolvimento e reduz o trabalho. No entanto, diferenças entre plataformas ainda exigem adaptações específicas, limitando a reutilização total dos componentes. Em relação à analisabilidade, ela foi também avaliada em 8, em razão do padrão de diagrama de arquitetura do Spotify, que é chamado Spotify Software Model, que se tornou uma linguagem adotada em toda a empresa e permite a descoberta de dependências e componentes no sistema. A modificabilidade foi avaliada em 7,5, considerando a arquitetura de microserviços do Spotify, em que cada equipe desenvolve o serviço independentemente. Além disso, eles também possuem um portal interno, Backstage, que indexa todos os serviços e fornece templates de criação, facilitando
a documentação e também a descoberta de dependências, que favorece as modificações do programa. Por outro lado, muitos serviços que interagem entre si exigem disciplina para coordenar as APIs, fazer toda a questão de versionamento de código e a manutenção da observabilidade da plataforma. A testabilidade foi avaliada como 8,5, porque a infraestrutura de DevOps do Spotify é extremamente robusta e voltada para a qualidade. Eles possuem um programa de certificação de testes que avalia desde a cobertura de código até a confiabilidade das suítes. Só no iOS, por exemplo, são cerca de 48 mil testes executados antes de cada merge, e tudo isso é feito em aproximadamente 30 minutos. Além disso, o sistema interno chamado SoundCheck monitora continuamente a estabilidade e a manutenção dos componentes, garantindo que a qualidade de código e os testes automatizados façam parte continuamente do desenvolvimento do Spotify. A adaptabilidade foi avaliada como 8 de 10, porque a arquitetura do Spotify foi pensada para ser extremamente adaptável. Ela permite que a interface funcione em diferentes contextos dispositivos, com um código base compartilhado que abstrai diferença entre plataformas. Então, significa que o usuário tem uma experiência consistente desde pela televisão, em celulares, desktops, ou até mesmo em sistemas automotivos, como o CarPlay. E hoje o Spotify roda, então, em 45 plataformas diferentes, abrangendo mais de 2 mil dispositivos que operam o Spotify, e esses dispositivos são de mais de 200 marcas. Essa abrangência só é possível graças ao alto nível de modularidade e abstração do design de arquitetura. A capacidade de substituição foi avaliada como 7 de 10 em razão da arquitetura de microserviços do Spotify, que garante flexibilidade e escalabilidade no desenvolvimento, e ela permite atualizar ou substituir serviços individuais sem impactar o sistema como um todo. Então, no Web Desktop, por exemplo, eles usam o Chromium Embedded Framework, que facilita a atualização da interface sem alterar o runtime. E, por outro lado, essa complexidade, com mais de 45 plataformas e milhares de dispositivos, traz desafios. Então, mudanças em módulos críticos ou APIs podem gerar efeitos colaterais se não forem bem testados. Por isso, o Spotify investe pesado em testes automatizados e em governança de código, como dito anteriormente. Por fim, a facilidade de instalação foi avaliada como 10 de 10, porque em cerca de 5 passos é possível fazer a instalação do Spotify, tanto em dispositivos desktop como em mobile também. Para desktop, é só entrar no site do Spotify, clicar em instalar ou download, aguardar e realizar a instalação automática. O máximo que vai ser necessário é pular os passos até chegar ao fim e abrir o app instalado. O que vai depender, que pode aumentar o número de passos, é que se a pessoa não tiver uma conta ainda, ela vai ter que criar, mas se ela já tiver, ela só vai ter que fazer o login. E no contexto do mobile, também é só entrar na loja de aplicativos, seja App Store ou Google Play, buscar pelo Spotify, e clicar em obter ou instalar, aguardar para que a instalação finalize, por fim, abrir o aplicativo. E, novamente, se houver uma conta, o usuário só vai ter que fazer o login, caso contrário, ele vai ter que criar conta. E aí abre brecha para outras questões, como, por exemplo, assinatura de plano, que aí vai aumentar o número de passos. Mas, mesmo assim, a facilidade de instalação foi avaliada como 10 de 10. Então, fazendo um comparativo agora, né, do valor obtido versus o valor máximo. Então, assim, olhando esse gráfico é muito bom, porque a gente já vê de cara, assim, que adequação funcional, compatibilidade, usabilidade e segurança é o maior destaque do aplicativo do Spotify, que tiveram as maiores notas, assim, com resultados ali próximo ou até mesmo acima de 90%. Também fica aqui em destaque, né, sozinho, a eficiência de performance, que foi o único que ficou abaixo de 80%. Então, abaixo de 80% a gente viu que a gente colocou como que precisa olhar, né, focar nele mais, para ter alguma modificação para ver se melhora um pouco, porque tá. Então é um que eu não consegui acompanhar o restante, né? Porque se a gente pega os outros três que sobrou ali, compatibilidade, manutenibilidade e portabilidade, eles tiveram ali na casa do 80%. Então, eles conseguiram respeitar algumas regras, pelo menos, que façam que o aplicativo seja bem usado. Diferente desse eficiência de performance ali, que infelizmente ele ficou bem abaixo dos outros. Aí, fazendo a comparação com critérios, aplicando o peso lá definido. Então, a usabilidade que a gente tinha colocado com 25, né? Teve um resultado muito bom, e 23, né? No caso da usabilidade, ela só teve
um problema maior na parte de acessibilidade, mas o restante tudo acima de 90. Então, por isso que não ficou tão próximo do 25, né? Deu uma baixada. Adequação funcional ali por volta de 20 que a gente colocou ficou em 18, a confiabilidade de 12 de 15, a eficiência de performance também é 10 de 15, a segurança 9 de 10, né? Resultado muito bom, compatibilidade 4,5 de 5, portabilidade 4,16 de 5, manutabilidade 4. Aí dando uma média aí de 85,41 pontos. E no nosso caso aí sendo aprovado, porque como eu tinha falado, né, acima de 80% é um resultado bom, aceitável, é muito bom para o usuário navegar, e abaixo de 80% que a gente colocado como algo que precisava ser mexido. Então, resultado muito bom obtido aí usando o aplicativo do Spotify. Passando agora para os nossos resultados, né, e para a conclusão do nosso trabalho, né, o Spotify obteve uma pontuação muito alta de 84,73 pontos, então, né, ele foi considerado aprovado, né, e, bom, em conclusão, né, ele apresentou uma excelência, né, e um alto grau de maturidade, é, tendo aí como pontos fortes a usabilidade, né, onde ele recebeu 9,3 de 10, porque apresentou uma interface intuitiva e visualmente agradável, né? A gente usa aí bastante o Spotify no dia a dia, a gente sabe que ele é um aplicativo bastante simples, né, entre aspas, de utilizar, né? Ele é bastante intuitivo, né? Você consegue reproduzir as músicas com muita clareza. Compatibilidade 9,5 de 10, né? Uma integração muito boa com os diversos dispositivos, né? Então a gente consegue usar ele no celular, consegue usar no notebook, no tablet, então ele funciona muito bem. Uma adequação funcional 9 de 10, né? Porque ele cumpre muito bem as funções propostas, né? Nessa adequação funcional. E aí, né, alguns pontos que o Spotify precisa melhorar, né, são a performance, né, porque em alguns dispositivos, né, na verdade na maioria dos dispositivos ele tem um consumo um pouco elevado de memória e de bateria, né, e aí principalmente em dispositivos com um pouco mais velhos, né, ou com uma bateria um pouco pior, ele pode levar aí a você acabar sua bateria muito rápido. Confiabilidade, né? Ele tem uma recuperação lenta em falhas de rede, né? Então ele acaba falhando nesse aspecto, né? Então poderia melhorar, mas no geral, né, o Spotify apresentou uma qualidade muito, muito grande. E para as considerações finais, né? A análise mostrou que o aplicativo atende de uma forma satisfatória aos critérios de qualidade, com destaque para a usabilidade e a confiabilidade, né, como eu falei. E todo esse processo, né, de, de utilização, né, da ISO/IEC foi essencial para entender o, o processo de auditoria de um sistema, né? E mesmo sem o acesso ao código-fonte, né? O fato de ter a norma para nos auxiliar, né? Praticamente nos guiar aí no, na, na produção do trabalho, né? Facilitou bastante. Então é muito interessante a gente ter aprendido isso, né? E E aí o processo também reforçou a importância das métricas e da avaliação contínua em engenharia de software, né? Então, as métricas para guiar, para dar um norte, né? Então, deixam a avaliação muito mais fácil e também muito mais objetiva e acabando tornando a avaliação melhor, né? E também, né, é muito importante fazer auditorias com frequência, né, para você poder vigiar, entre aspas, né, se o software ele tá se tornando obsoleto ou se ele está precisando de atualizações.
né? Ou até de uma troca geral aí. Então é isso, né? Muito obrigado.